Hoje, na Fábrica de Curiosidades, vamos apresentar os 10 dinossauros mais perigosos da pré-história. Preparem-se para conhecer as armas, as estratégias de caça e os detalhes que faziam dessas criaturas os reis absolutos do planeta. Abrindo nosso top 10 com tudo, temos o Utahraptor. Este dinossauro, que viveu há cerca de 125 milhões de anos, era um dos predadores mais temidos de seu tempo. Esse não era um bichinho que você gostaria de encontrar durante um passeio no período Cretáceo. Com seu tamanho impressionante e habilidades de caça, ele dominava seu território. Era como dar de cara com um jacaré faminto, só que muito pior. Imagine um predador com a ferocidade de um crocodilo, mas muito mais ágil e inteligente. Ele era equipado com garras em forma de foice, mais afiadas que uma faca de açougueiro, que podiam chegar a 25 centímetros de comprimento. Essas garras eram suas principais armas de ataque. E não era só isso, ele era capaz de saltar rapidamente sobre suas presas, combinando força bruta com uma agilidade de dar inveja a muito jogador de futebol brasileiro. Sua capacidade de pular e atacar era impressionante. O Utahraptor era um caçador nato, usando suas garras mortais para dilacerar suas vítimas, e sua estratégia de caça era meticulosamente planejada, enquanto suas poderosas pernas o impulsionavam em ataques rápidos e implacáveis. Com uma combinação de velocidade, força e inteligência, ele era um predador quase perfeito. Em segundo lugar, mas não menos importante, temos uma figura icônica, o rei dos dinossauros, o Tiranossauro Rex. Este predador colossal dominou a Terra há cerca de 68 milhões de anos. Dispensa apresentações, né? Sua reputação o precede. E com razão. O T-Rex é frequentemente retratado em filmes e documentários, capturando a imaginação de todos. Com mais de 12 metros de comprimento e pesando mais que um carro popular, o T-Rex era um gigante inconfundível. Sua presença era imponente e aterrorizante. Ele era equipado com uma mordida absurdamente poderosa, capaz de esmagar ossos com a mesma facilidade que você mastiga um pãozinho francês. Imagine a força necessária para isso. Ele era uma verdadeira máquina de destruição, com dentes do tamanho de bananas e músculos projetados para rasgar e desmembrar suas presas. Cada mordida era fatal. Poucos animais na história teriam coragem de encarar um T-Rex faminto. Sua fome e ferocidade eram lendárias. Seria como enfrentar um rinoceronte furioso, mas com muito mais dentes. A comparação nem chega perto de descrever o terror que o T-Rex inspirava. Chegando com tudo em terceiro lugar, temos o Ceratossauro, um predador que não fazia questão de ser discreto. Com chifres proeminentes sobre os olhos e uma estrutura robusta, ele era um dinossauro que impunha respeito por onde passava. Imaginem um boi zebu, mas com a ferocidade de uma onça pintada. Ele também era dono de uma mordida fatal, capaz de derrubar até mesmo os herbívoros mais resistentes. Seus dentes afiados e serrilhados eram como facas de açougueiro, projetados para rasgar carne e causar o máximo de dano. Em quarto lugar, temos um dinossauro que era praticamente um tanque de guerra ambulante, o Anquilossauro. Com uma armadura óssea cobrindo seu corpo do focinho até a cauda, ele era o mestre da defesa. Imagine um animal coberto de placas ósseas, espinhos e uma cauda que mais parecia uma clava gigante. Era como se um tatu tivesse cruzado com um carro forte. Era quase impossível atravessar essa armadura natural e os predadores sabiam que era melhor procurar outro alvo. Mas o Anquilossauro não era só defesa. Sua cauda poderosa era capaz de quebrar ossos com um único golpe. Era como levar uma rabada de arraia, mas em uma escala muito maior. Preparem-se para conhecer o Giganotossauro, um dos mais impressionantes dinossauros que já existiram.
Ele ocupa o quinto lugar na nossa lista dos maiores predadores pré-históricos. E é fácil entender por quê. Ele era um dos maiores predadores que já pisaram na Terra. Com um tamanho que superava até mesmo o famoso Tiranossauro Rex, o Giganotossauro era uma verdadeira força da natureza, imponente e aterrorizante. Compará-lo a um ônibus articulado ao lado de um carro popular é uma analogia perfeita para entender sua magnitude. Descoberto nas terras da América do Sul, esse gigante era um caçador voraz, sempre à espreita de sua próxima refeição. Seu apetite era tão grande quanto seu tamanho colossal. Seus dentes, que podiam chegar ao tamanho de bananas, eram perfeitos para perfurar e rasgar a carne de suas presas, tornando-o um predador letal. Com suas longas e poderosas pernas, ele podia cobrir grandes distâncias rapidamente. O Giganotossauro era capaz de perseguir suas presas com uma velocidade surpreendente, especialmente considerando seu tamanho gigantesco. Era como um guepardo em tamanho gigante, uma combinação rara de força e velocidade. Em sexto lugar, mas nem um pouco menos assustador, temos o Velociraptor. Ele pode não ter sido o maior dos dinossauros, mas compensava isso com inteligência, agilidade e uma ferocidade inigualável. Era como um cachorro vira-lata que você encontra na rua, mas com garras afiadíssimas e muito mais inteligência. Apesar de ser relativamente pequeno, com um tamanho comparável ao de um cachorro grande, o Velociraptor era um predador extremamente eficiente. Ele era equipado com garras afiadas nas patas traseiras, que usava para desferir golpes precisos e mortais em suas presas. Ele era um caçador estratégico, capaz de planejar ataques em grupo e usar táticas complexas para derrubar suas presas. Chegando na sétima posição, temos o Allosaurus, um predador poderoso e estratégico que dominou o período Jurássico. O Allosaurus era um mestre da emboscada. Ele usava sua camuflagem natural para se esconder na vegetação densa e atacar suas presas de surpresa. Era como uma onça pintada, paciente e letal. Seus dentes afiados eram perfeitos para rasgar carne, e suas garras poderosas agarravam e dilaceravam suas vítimas. Preparem-se para conhecer o Deinonychus, o oitavo colocado da nossa lista e um dos predadores mais eficientes do seu tempo. O Deinonychus era um predador que caçava em grupos, o que aumentava consideravelmente suas chances de sucesso. Imaginem só, um bando desses dinossauros te cercando com suas garras afiadas e dentes serrilhados prontos para atacar. Era como estar no meio de uma roda de capoeira, mas com dinossauros sedentos por carne. Elas eram longas, afiadas e curvadas, perfeitas para agarrar e dilacerar suas presas. Mergulhando em nono lugar, temos uma criatura que desafiava as classificações e aterrorizava os mares pré-históricos, o Spinosaurus. Com uma espinha dorsal imponente, que mais parecia uma vela gigante, o Spinosaurus era um nadador habilidoso, capaz de perseguir suas presas aquáticas, com velocidade e precisão. Era como um tubarão branco, mas com um visual muito mais exótico. Mas não se engane, ele também era um predador terrestre perigoso, usando suas mandíbulas poderosas para abater suas vítimas. O Spinosaurus era um predador versátil, capaz de explorar os recursos de diferentes ambientes. Era como um jacaré-açu, mas em uma escala muito maior. E fechando nossa lista com chave de ouro, apresentamos o Carnotauro, um predador que compensava o tamanho com agilidade e um visual pra lá de intimidador. Com 2 chifres proeminentes sobre os olhos, o Carnotauro lembrava um touro pré-histórico, pronto para enfrentar qualquer oponente. Era como um touro bravo em uma disputa de rodeio, mas muito mais perigoso. Ele era incrivelmente rápido e ágil para seu tamanho, capaz de mudar de direção rapidamente e perseguir suas presas com facilidade. Ele era uma máquina de caçar, uma combinação perfeita de força, velocidade
e adaptabilidade. E aí, aventureiros do passado, sobreviveram a essa expedição jurássica? Deu para sentir um gostinho do que era viver na época desses monstros? Qual desses dinossauros vocês acharam o mais assustador? Se você fosse um explorador no mundo pré-histórico, qual deles você menos gostaria de encontrar pelo caminho? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!